Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o julgamento que discute o índice de correção do FGTS foi paralisado no Supremo Tribunal Federal. Na economia, o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central ficaram frente a frente em uma discussão no Senado sobre os juros. No Congresso, o ministro dos Direitos Humanos rebateu a atitude de um senador que tentou entregar um boneco de plástico em forma de feto para ele. E na cultura, a Academia Brasileira de Letras elegeu o filólogo Ricardo Cavalieri para ocupar a cadeira de número 8 da instituição. Ele concorria a essa vaga com Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. E eu começo esse episódio contando para você que uma decisão da Justiça que poderia sair hoje não saiu. E eu estou me referindo à ação que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, que discute o índice de correção do FGTS. Esse processo questiona o modelo atual de reajuste dos valores depositados no fundo, que hoje é remunerado com base na chamada taxa referencial, que é um tipo de taxa de juros criada na década de 1990, que é usada como parâmetro para algumas aplicações financeiras. Pelas regras em vigor, o FGTS tem um rendimento igual ao valor da ATR mais 3% ao ano. E a ATR atualmente está em 0,32% ao mês. Mas o índice ele pode mudar porque é formado por uma série de variáveis. Já a poupança atualmente tem uma remuneração de 0,6% ao mês. A decisão no Supremo não saiu hoje porque o ministro Nunes Marques pediu vista do processo, ou seja, mais prazo para analisar a ação. E com isso, o caso fica suspenso por tempo indeterminado. O ministro disse que pretende devolver com rapidez a ação para julgamento. E ao pedir aí essa vista, Nunes Marques disse que a suspensão da análise não vai causar prejuízo para os titulares de depósitos e que quer analisar os argumentos do governo federal sobre esse caso. Até o momento, 2 ministros, o relator Luiz Roberto Barroso e o ministro André Mendonça, votaram a favor da definição de que a remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. Se a tese de Barroso for vencedora, a partir da conclusão do julgamento, todos os trabalhadores terão direito à nova regra de correção. E a aplicação da nova regra, ela não vai ser automática, porque ainda cabe recursos, mas a Caixa pode aplicá-la se quiser imediatamente após a conclusão do julgamento. Já a correção anterior ao julgamento depende de negociações com o governo ou com o Congresso. Já que eu estou falando do judiciário, eu vou levar você lá para o Tribunal Superior Eleitoral, porque a ministra Carmen Lúcia rebateu hoje os argumentos apresentados pelo colega dela, Nunes Marques, durante uma sessão do TSE. Os ministros estavam julgando um caso de fraude em cotas eleitorais de gênero no município de Iatiçaba, no Ceará. Uma candidata da cidade, ela recebeu 9 votos nas eleições de 2020 e disse que após perder, ela foi abandonada pelo partido. Carmen Lúcia havia acompanhado o relator do caso no entendimento de que o caso, sim, se qualificava como um episódio de fraude eleitoral. Já Nunes Marques divergiu e manifestou voto contrário. Em sua fala, ele disse entender que não existe fraude no caso. A gente precisa ter um pouco de empatia com essas mulheres que se candidatam e são abandonadas pelo partido. Nunca participaram da campanha eleitoral, não sabe como percorrer esse caminho durante o pleito. Eu acho que devemos ter uma empatia, porque não é fácil para uma mulher do povo simples se candidatar e ter 9 votos numa cidade dessa.
Em seguida, a ministra Carmen Lúcia pediu a vez para rebater o colega. O que a gente quer, nós mulheres, não é empatia, é respeito aos nossos direitos, mas é preciso e é essa a educação que a Justiça Eleitoral tem a tradição de oferecer, de reconhecê-la como pessoa dotada de autonomia e capaz sem precisar de ser amparada, cotejada. Isso é o que nós mulheres não queremos, ministro. Com todo respeito, eu entendo quando Vossa Excelência afirma de uma forma que soa para nós mulheres quase paternal, dizendo é preciso que tenha empatia. Não, é preciso que tenha educação cívica para todos os cidadãos brasileiros igualmente participarem livremente, autonomamente, com galhardia das campanhas eleitorais, da vida política de um país. Nós não queremos ser coitadas, nós queremos ser cidadãs iguais. No fim, por 4-3, o TSE concluiu que houve fraude sim à cota de gênero pelo Partido Cidadania na eleição de 2020 nas candidaturas para vereador da cidade. Ainda em Brasília, vamos para o Congresso, porque por lá rolou hoje uma audiência pública para debater juros e o crescimento da economia com senadores. O diferencial dessa vez é que a sessão foi a mais democrática possível. Numa mesma mesa de discussão estavam frente a frente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Então, nada do que foi dito ficou nas entrelinhas, o recado foi direto e reto. E eu vou citar aqui um exemplo para você. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que se a economia do país não melhorar, o governo terá dificuldades para fechar as contas no azul. Haddad explicou que a queda na atividade econômica do país impacta diretamente na arrecadação de impostos e que os juros precisam recuar para evitar problemas fiscais. Eu lembro você que o presidente do Banco Central ele vem sendo alvo constante de críticas do presidente Lula e de ministros por causa do patamar de juros, que hoje está em 13,75% ao ano. Então, o recado chegou direto para o destinatário que estava ao lado de Haddad. O ministro diz também que, para garantir mais dinheiro no caixa, o governo quer olhar com uma lupa as renúncias fiscais que existem hoje para manter ou não o benefício. De forma bem resumida aqui para você, renúncia fiscal é quando empresas ou setores da economia não pagam impostos por causa de um benefício que foi concedido pelo governo. Hoje, as renúncias fiscais somam cerca de 600 bilhões de reais aos cofres públicos. Haddad disse, inclusive, que se esse pente fino não for feito, o país pode ter que escolher quais medidas sociais precisam ser cortadas, já que, para o ministro, a economia desacelerando é ruim para o fiscal. Então nós temos que abrir essa caixa preta e discutir com a sociedade, item por item, para onde está indo o recurso público. E, francamente, abrindo as contas e dizendo, nós vamos ficar mais 7 anos sem aumentar o salário mínimo, nós vamos ficar mais 15 anos sem aumentar a tabela do SUS, nós vamos ficar mais 7 anos sem revisão da tabela do imposto de renda, ou nós vamos fazer o ajuste das contas justo, correto. Já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também mandou um recado reto para o presidente do Banco Central. Ela disse que não há uma contradição quando se diz que o Banco Central é responsável pela política monetária do país e que tem sempre decisões técnicas. Mas ela disse que o Banco Central não pode considerar que as suas ações são apenas técnicas, porque de alguma forma elas interferem na política. Não há contradição, é importante que se diga, nessas afirmações. Da mesma forma que não há contradição quando nós dissemos que sim, o Banco Central é responsável pela política monetária, que tem sempre decisões técnicas, mas também afirmar que tem que sempre ter foco nas políticas públicas e no crescimento do Brasil. Não se baixa a febre quebrando o termômetro, mas o termômetro é necessário como um fator de se analisar, né, a temperatura e ver o diagnóstico para se buscar a cura. E aí chegou a hora de Roberto Campos Neto responder, né? Ele disse que
O diagnóstico do Banco Central é diferente do governo sobre os juros e que ainda há risco de descontrole da inflação e, por isso, os juros não descem. O nosso diagnóstico é que a inflação não é uma inflação de oferta e que, portanto, precisa do trabalho que está sendo feito. O Banco Central tem uma preocupação enorme com a agenda social, porque o Banco Central faz um trabalho técnico com um quadro que é altamente capacitado e que busca cumprir seu mandato de estabilidade de preço e estabilidade do sistema financeiro sempre com o menor custo possível para a sociedade. Já que eu estou falando de economia, eu vou contar para você como o mercado financeiro reagiu aí a essas falas de hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,6% aos 102.923 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em queda de 1,52%, cotado a R$ 4,980. Já o euro encerrou o dia também com uma queda de 1,59%, cotado a R$ 5,492. Aproveitando que eu estou falando sobre o Congresso, hoje aconteceu uma coisa horrorosa em uma outra audiência no Senado. Dessa vez, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ele foi convidado para dar explicações e prestar contas sobre a gestão do Ministério nesses 4 meses de governo. E aí, em um dado momento da sessão, chegou a vez do vice-líder da oposição no Senado, o senador Eduardo Girão, fazer uma pergunta. E ele usou esse momento para protagonizar um dos momentos mais vergonhosos do Congresso. E o que ele fez? Então, o senador levantou da cadeira e seguiu até onde estava o ministro, na frente da comissão, e tentou entregar um boneco de plástico que representa um feto ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. E ele fez isso sob o argumento de defesa da vida contra o aborto. Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Só para você entender, o feto de plástico ele é usado por pessoas contrárias ao aborto para defender que com 11 semanas o embrião já pode ser considerado uma vida. Lembro você que a lei brasileira permite o aborto até a 12ª semana de gestação em 3 casos específicos: anencefalia do feto, estupro ou risco para a saúde da mãe. E aí, você sabe como foi a reação do ministro? Silvio Almeida se recusou a receber esse boneco. Ele classificou a situação de escárnio e disse que aquilo era uma encenação para um problema grave que é enfrentado no nosso país. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Não, isso é um escárnio. Ainda em Brasília, hoje, o ministro interino do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, fez uma nova limpa no órgão. A Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje que ontem teve uma série de demissões no GSI. 29 pessoas foram mandadas embora. E hoje, Ricardo Capelli demitiu mais 58 servidores do órgão. O objetivo aí dessa medida é renovar o quadro de funcionários do GSI, após vídeos mostrarem funcionários do gabinete circulando em meio aos invasores do Palácio do Planalto no dia dos atos golpistas. Um deles, inclusive, oferece água para os extremistas. E há também momentos em que agentes do GSI orientam os invasores a deixar o palácio. Como você já está acompanhando aqui no Panorama CBN, desde a semana passada, os vídeos detonaram uma crise dentro do Gabinete de Segurança Institucional. E aproveitando que eu estou aqui na temática ataques golpistas, hoje o ministro Edson Fachin, do STF, votou para tornar réus 200 denunciados por incitação e execução dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Com o voto do ministro, o placar fica em 3-0,
pela aceitação das denúncias que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou para tornar réus os investigados e foi acompanhado também por Dias Toffoli. Os demais ministros ainda devem apresentar os votos e esse julgamento no plenário virtual termina no dia 2 de maio. Lembro você que na segunda-feira passada, o STF concluiu o julgamento que transformou em réus outros 100 investigados por participarem dos atos golpistas. Hoje também teve a atualização do caso Joia das Arábias. A novidade do dia é que o Ministério Público Federal viu indícios de crime de peculato por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. O crime de peculato ocorre quando há desvio ou apropriação por parte de um funcionário público de um bem a que ele tem acesso por causa do cargo que ocupa, mediante aí abuso de confiança. Esse indício de crime é em relação a joias de 16 milhões e meio de reais que ficaram retidas pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em outubro de 2021. Essas joias seriam presentes do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os itens de luxo estavam em uma comitiva do governo que visitou o país no Oriente Médio. E um ex-assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tentou entrar no Brasil sem declarar essas joias à Receita Federal, o que é ilegal. No início desse mês, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento sobre o caso na sede da Polícia Federal. E durante o depoimento, ele confirmou que conversou pessoalmente com o ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, sobre as joias que foram enviadas pela Arábia Saudita. Para os procuradores do caso, o primeiro ponto que chama a atenção é a ação do ex-assessor do então ministro Bento Albuquerque de ingressar no país por meio da ala Nada a Declarar do aeroporto. A partir disso, os procuradores entenderam que houve indícios do crime de peculato. Em outro trecho aí da manifestação do Ministério Público, que a TV Globo teve acesso, o Ministério Público Federal destaca que, ao decorrer do tempo, as circunstâncias do caso sugerem uma tentativa de desvio das joias retidas para o patrimônio particular do ex-presidente da República, com um possível patrocínio do ex-secretário especial da Receita Federal. Os procuradores também dizem que, a partir do momento que as joias ficaram retidas, elas passam a fazer parte do patrimônio público, descabendo qualquer destinação particular. Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União também entende que joias são inquestionavelmente um bem de natureza pública e que não podem ser incorporadas ao acervo privado, porque foram dadas ao Estado brasileiro. Por isso, os objetos devem integrar o patrimônio da União. E eu tenho novidades sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi dado ontem na Polícia Federal. É um outro depoimento. Como você acompanhou aqui ontem, ele deu explicações sobre o vídeo que ele publicou no Facebook dias depois dos atos golpistas. O vídeo questionava o resultado das eleições. E hoje, a íntegra do conteúdo desse depoimento foi publicado. Além aí de ter dado um migué ontem dizendo que divulgou o vídeo nas redes sociais sem querer querendo porque estava dopado com morfina, Bolsonaro disse em outro trecho do depoimento à Polícia Federal que não assistiu à íntegra do vídeo que foi compartilhado por ele, que acusava sem provas a realização de uma fraude nas eleições de 2022. E que, por não ter visto o vídeo completo, em momento algum ele emitiu juízo de valor sobre o conteúdo. Ainda no depoimento, o ex-presidente alegou que viu o tal vídeo no Facebook de uma pessoa desconhecida e que tentou enviar para o seu próprio WhatsApp para assisti-lo depois, mas que acabou publicando a gravação na própria rede social para todos os seguidores. Ele disse que tem o costume de encaminhar todas as postagens que interessam ele para o WhatsApp particular. Na tecnologia, o Telegram continua fora do ar.
porque a Justiça manteve a suspensão do aplicativo em todo o país após as autoridades ainda não identificarem o recebimento dos dados solicitados ao aplicativo. O Telegram foi suspenso ontem ao não entregar à Polícia Federal todos os dados sobre grupos neonazistas presentes na plataforma. E a multa diária acumulada pela decisão pode chegar a R$2 milhões. Hoje à tarde, o cofundador do Telegram, Pavel Durov, disse que a Justiça brasileira ordenou a entrega de dados impossíveis de serem coletados. No canal dele no aplicativo, ele disse que a empresa vai recorrer dessa decisão. Já a Polícia Federal, por sua vez, disse que a demora do Telegram para fornecer os dados permitiu que os grupos neonazistas que estão sob investigação fossem excluídos. O cofundador do Telegram disse também que, às vezes, quando leis locais vão contra a missão do aplicativo, o Telegram precisa deixar esses mercados. Claro que ao longo da programação aqui da CBN falamos sobre esse assunto e ouvimos o coordenador do Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Federal da Bahia, o Leonardo Nascimento. E ele explicou que o Telegram é usado por grupos extremistas porque possui uma ideia de ser um lugar livre e longe de vigilância, diante aí das suas políticas de privacidade. E o fato do aplicativo ter comunidades de grande alcance, através dos canais, o aplicativo deixa de ser apenas de mensagens para se tornar uma rede social tendo um grande alcance. Segundo ele, o cerco das autoridades contra o aplicativo pode reduzir os danos desse grande alcance, combinado com a falta de transparência. A partir do momento que as autoridades vão incidir sobre essa plataforma, é muito provável que esses grupos vão, aos poucos, migrar para outros locais da internet, tá? E continuar a troca, o compartilhamento e o debate sobre temas e sobre comportamentos ilícitos. A diferença é, no momento que eles migram, essa capacidade de broadcast, né, de atingir muita gente, ela desaparece ou se vê enfraquecida. E para fechar o episódio de hoje, eu vou falar de cultura, porque a Academia Brasileira de Letras elegeu o filólogo Ricardo Cavalieri para ocupar a cadeira de número 8 da instituição. Ele recebeu 35 dos 38 votos durante essa votação que aconteceu hoje. A vaga ela estava aberta desde a morte da escritora Cleonice Berardinelli, em janeiro. Ricardo Cavalieri é um dos maiores especialistas em língua portuguesa do Brasil. Ele é doutor no segmento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tinha o apoio do imortal e também filólogo Evanildo Bechara. Para o presidente da ABL, também comentarista aqui da CBN, colunista do jornal O Globo, Merval Pereira, o novo imortal vai ser fundamental para a missão e também para projetos da academia. A academia cuida da língua portuguesa. A gente precisa reforçar sempre a representação dos filólogos na casa para continuar fazendo esse trabalho. E um dos projetos que a gente tem é fazer um dicionário da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras. E para isso o Cavalieri vai ser fundamental. Na disputa, o filólogo Ricardo Cavalieri ele concorria principalmente com o cartunista Maurício de Souza. Sim, ele, o criador da Turma da Mônica. Era esperada uma votação bem acirrada, mas a eleição durou apenas 20 minutos. Maurício de Souza recebeu 2 votos e houve até um voto em branco. E na avaliação de Merval, não foi uma disputa entre a tradição e a novidade. A academia, claro, quer ter representatividade cada vez maior, por isso a gente quer botar mais mulheres, mais negros, índios, mas isso não quer dizer que a gente paute a escolha pela popularidade. E nem o Maurício foi candidato pela popularidade dele, ele foi candidato pelo trabalho dele, iniciação à literatura, à leitura, muito importante na educação das crianças. Durante a campanha eleitoral, a candidatura de Maurício de Souza chegou a ser criticada por outro concorrente. O produtor James Eckel disse numa entrevista que gibi não era literatura, mas sim entretenimento. E artistas e o público, claro, reagiram, lembrando do impacto da obra do criador da Turma da Mônica para a alfabetização e a leitura no país. Depois da votação, o cartunista parabenizou Ricardo Cavalieri pela vitória e disse que todo mundo ganhou com essa discussão sobre a importância dos quadrinhos na formação de leitores.
Todos que amam quadrinhos, eu incluído, ganhamos quando tanto se discutiu sobre a importância dos quadrinhos, o seu papel fundamental na formação de leitores e como eles podem contribuir de diversas formas, com a literatura principalmente. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. E os trabalhos técnicos são da Débora Gonçalves, a Debs. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. E no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E antes de ir, eu preciso mandar um abraço aqui para 2 panolovers que me escreveram após ouvir um episódio de ontem em que eu fiz uma brincadeira sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que postou aí o vídeo sem querer querendo. O Gustavo Pereira me escreveu dizendo o seguinte: adorei a ironia com a morfina. Vão criar uma nova contraindicação na bula do medicamento agora. Se tomar, não use o celular. Outro panolover que escreveu foi o Vitor Corte Real. Ele disse que gostou da música no final do podcast, ele fez lá a associação e diz que gosta muito da forma como fazemos aqui a abordagem dos fatos no Panorama. Ele também contou que ouve quase todos os dias as 2 edições, indo ou voltando do trabalho. E ele é professor na PUC Campinas, que fica no interior de São Paulo. Gustavo e Vitor, muito obrigada aqui pelas mensagens. Eu fico muito feliz que vocês gostaram aí da tentativa de tornar o noticiário mais leve em meio aos absurdos que a gente acompanha por aqui. Um grande abraço para vocês e obrigada pela companhia diária. Eu fico sempre muito feliz quando vocês interagem comigo. Não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos para você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.